Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque o clube acertou a contratação do lateral Marcos Rocha. Eu vou te contar detalhes desse negócio. Tem um zum aí de que o Grêmio não desistiu oficialmente do Roger Guedes. É verdade? Eu vou te contar tudo a respeito disso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, obtive essa informação no começo da noite de que o Grêmio realmente acertou a contratação do lateral direito Marcos Rocha, do Palmeiras, 36 anos de idade. Ele completa 36 no próximo dezembro deste ano. Ele é de 1988. Marcos Rocha todo mundo conhece, né? Exitosa carreira, especialmente por Atlético Mineiro e Palmeiras. Ele tem, entre outros títulos, 3 Libertadores da América, uma pelo Galo, 2 pelo Palmeiras. Ele tem 3 campeonatos brasileiros. Ele tem 2 Copas do Brasil. Só para ficar nesses, porque ele tem Supercopa, ele tem Recopa, ele tem estaduais aos montes. É um jogador muito experiente, muito talentoso, mas que, claro, está num outro estágio da carreira. Existe uma, inclusive pela idade, e a notícia vazou no começo da noite, existe uma rejeição por parte da torcida, mas eu preciso ser realista com esses torcedores do Grêmio. O Grêmio não tem condições de contratar um lateral de 20 anos. Se eu não me engano, cara, o Palmeiras pagou pelo Giai ao São Lourenço cerca de 6 milhões de euros por um lateral. O Grêmio não tem condição de fazer esse investimento. Até tem um aporte lá, mas para um jogador que resolve os seus problemas ofensivamente, né? Então não é o caso do Marcos Rocha e não é o caso do Grêmio nesse momento. O Marcos Rocha provavelmente virá livre de custos. Por que eu estou falando isso? Porque a informação que eu obtive é que ele vai se reunir com o Palmeiras ainda nesta sexta-feira para definir os últimos acertos, os últimos detalhes aí para a sua liberação. Ele tem contrato até o final do ano, mas, enfim, já sabe que não vai ser mais utilizado e por todo o respeito que o clube tem com ele tem com o clube, né? Provavelmente vai acontecer essa liberação. O clube tem o Giai, que hoje é titular, que é um menino de 20 e 22 anos, que veio do São Lourenço, e tem o Kelvin, ex-Atlético Paranaense, que estava no futebol europeu e que retorna justamente para um jogador jovem e tudo mais, para fazer essa reserva do Giai. O Mike foi para o Santos e o Marcos Rocha perdeu espaço, né? Tanto que ele tem até aqui um jogo apenas no Campeonato Brasileiro. Ele até iria jogar contra o Botafogo no fim de semana. O Abel está fazendo algumas preservações, né? Por conta de controle de carga, aquela coisa toda, mas ele pediu para não jogar. Exatamente por conta da negociação e já solicitar a sua liberação. Então, o Marcos Rocha está acertando com o Grêmio, em princípio, contrato até o final de 2026, ou seja, final do ano que vem. Ele não faria um contrato por meses até o final do ano, então contrato até o fim de 26, mas com metas estabelecidas, podendo renovar até 2027, por mais um ano. É um jogador realmente muito experiente, um pedido, inclusive, de alguns líderes do elenco, de que o Grêmio contratasse jogadores mais experientes para esse momento delicado que o clube vive. Lateral direito era uma necessidade, era uma urgência, né? Porque o Igor Serrote foi vendido, o Gustavo Martins estava jogando improvisado ali, machucou. O Camilo está sendo jogado mesmo ali, e ele já tinha dificuldades como volante. Como lateral, ele tem sido um desastre, então você precisa de uma peça por ali. O João Pedro acho que pode voltar mais breve do que a gente imaginava, mas mesmo assim, nesse momento, o Grêmio não tem quem colocar ali, e você precisa de alternativas, né? O João Lucas também foi outro jogador contratado, completamente insuficiente, também machucou. Então, assim, não tem o que fazer. Você precisava ir para o mercado. E o Marcos Rocha, eu acho um grande acerto. Quando ele estava atuando, ele jogava mais como um terceiro zagueiro já nos últimos tempos, uma saída de 3 que o Abel Ferreira gosta de fazer, ele pelo lado direito, não subia mais com tanta facilidade, né, até pela idade, mas a gente sabe, ele tem um ótimo cruzamento. Quando ele ia, colocava na cabeça dos atacantes. Só que precisa de um resguardo para isso, né? Precisa de um sistema que funcione. Muitas vezes o Mike também era uma opção. Às vezes os dois jogavam, inclusive, do mesmo lado. O Marcos Rocha como lateral defensivo, o Mike como lateral mais ponta, justamente para compor aquele lado ali. Então o Marcos Rocha, no Grêmio, eu vejo que ele poderia fazer justamente esse lado direito um pouco mais defensivo, como o Ferrarese faz no São Paulo, como ele fazia no Palmeiras.
até para você liberar o Marlon, que é um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo e que defensivamente não tem tantas qualidades como ofensivamente. Então você consegue fazer essa composição. Coloca ali Balbuena, Wagner, Leonardo, Marlon pela esquerda, Marcos Rocha pela direita. Acho que aí sim o Grêmio monta uma estrutura defensiva. Se ele vai jogar todos os jogos, eu não sei. O fato é, a gente tem 20 jogos até o final do ano, né? Porque o 19, né? A partir de agora, começando o segundo turno. O Grêmio não disputa mais nenhuma outra competição, tem apenas o Campeonato Brasileiro, um jogo por semana, tem data FIFA para acontecer. Então eu acho que perfeitamente o Marcos Rocha, né, se não tiver nenhuma lesão significativa, consegue jogar até o final do campeonato e daqui a pouco o João Pedro está de volta e a gente vai ter opções ali na lateral. Então, achei uma boa contratação pela experiência, pela qualidade que ele tem. Claro, a gente não tem noção ainda dos valores envolvidos, mas o Grêmio precisava de um lateral e foi no mercado buscar um dos tops dos últimos anos. Já não era mais o mesmo? Claro que não. E o Abel Ferreira queria trazer intensidade para o seu time. A realidade do Grêmio é muito diferente. Acho que dentro do nosso contexto ele pode agregar e muito. E você, gostou? Agora, sobre o Roger Guedes, eu vi muita gente falando de que o Grêmio poderia ainda insistir na contratação do Roger Guedes. O que aconteceu? O Marcelo Marques, que é o investidor, no caso, da contratação do Roger Guedes desde sempre, ele se retirou do negócio. Porque o staff dele estava negociando e contatando justamente os agentes do Roger Guedes, com intermediários para negociar com o Al Rayyan e tudo mais. E pela demora, pelo entendimento de que o Al Rayyan não quer negociar o cara, inclusive o Al Rayyan estreou lá na temporada, no Catar, venceu por 3-1, ele fez 2 gols. Ele é um cara que tem quase o mesmo número de jogos, o mesmo número de gols pelo Al Rayyan do Catar. É um negócio inacreditável. Os caras não querem liberar o Roger. O Roger é um dos principais jogadores, se não o principal. Ele é a estrela da companhia. Então, é natural que eles queiram liberar apenas pela multa ou perto disso, que é 25 milhões de euros ou 20 milhões de euros, pelo menos. O Grêmio não vai pagar esse valor. O Marcelo destinou 10 milhões de euros. Essa proposta nunca se alterou. Talvez, a gente falou aqui, pudesse chegar em 12, 15, com metas, com bônus, mas isso se houvesse uma sensibilidade do clube catari, o que não está acontecendo. E aí, o Marcelo se retirou, dizendo, inclusive, que mantém a sua promessa de apoiar essa gestão com um grande nome nesses valores né, que ele havia definido de 10 milhões de euros. Agora, pode ser que o Grêmio continue insistindo, porque tem 2 Grêmios nesse momento, né? Tem o Grêmio do Marcelo Marques, que é o provável futuro presidente, e tem o Grêmio da atual gestão Alberto Guerra, que contratou 48 jogadores, 16 atacantes em 3 anos e que realmente montou um elenco muito frágil, né, para a gente poder disputar as principais competições. Será que essa gestão, essa diretoria vai conseguir contratar o Roger Guedes? E tem o fato do Roger Guedes querer jogar no Grêmio, talvez tentar uma liberação. Agora, eu discuto muito isso, tá? É claro que o Roger tem o sonho de jogar no Grêmio, o clube do coração dele, e mira uma volta ao futebol brasileiro. Mas será? Para ganhar metade do que ele ganha lá, não estou questionando a vontade dele. Estou dizendo que se realmente ele forçar uma liberação nesse momento em que os caras não querem liberá-lo, para ele fazer o clube aceitar menos do que eles gostariam e ainda assim reduzir pela metade o valor dele, bom, aí estamos diante de um grande gremista, né? Dos maiores de todos os tempos. Porque o futebol é profissional, gente. O Roger está muito bem adaptado lá, ganha um altíssimo salário, é ídolo lá. Então, assim, não tem sentido se a gente deixar na conta do Roger, e eu já vi muito torcedor dizendo, se ele for gremista mesmo, ele consegue a liberação e volta. Não é assim, gente, não é assim. E não faz nem sentido a gente exigir isso do cara. Então, nesse momento em que a negociação não aconteceu via Al Rayyan, porque com ele já tinha rolado. Você aceita reduzir, a gente acorda aqui, você volta. Sim, mas tem que falar com o clube. Não, a gente fala com o clube. O clube não liberou, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Então, acho muito difícil que ainda exista uma esperança do Grêmio contar com o Roger Guedes. Mas vamos lá, né? Vamos ver. Daqui a pouco ele bate na porta do Grêmio e diz assim, me liberei lá, tô livre, consegui, os caras gostam de mim, falei que eu volto em outro momento, mas agora eu vou jogar no Grêmio. Tá bom, pode ser. Acho muito difícil. E muitos nomes começaram a pipocar de ontem para hoje como possíveis reforços, contatos que o Grêmio poderia fazer para
para substituir, né, o Roger Guedes, que nem veio para o Grêmio, né, substituir quem nunca veio, mas enfim. E aí se falou em Anderson Talisca, Bruneta, se falou um monte de nomes aí. Calma. Acho que porque esses valores também relacionados a esses nomes, eles são muito altos. Então, 10 milhões de euros pode parecer muito dinheiro, mas quando a gente bate lá na Europa, não é tanto assim. Então, a gente vai ter que garimpar o mercado agora, não tem muito tempo, só até o dia 2 de setembro, ou antes, né? Porque até você negociar, trocar contratos, inscrever, regularizar e tal, tem que ser bem antes do dia 2. Então, o Grêmio ainda está em busca desse nome e de outros reforços, né? O Grêmio ainda procura um volante e um meio-campista, um meia articulador, além desse cara incontestável para o ataque. Provavelmente para o ataque, né? Pode ser que seja um meia, o incontestável. Eu acho que esse cara seria mais o cara da frente. Mas, enfim, o fato é que o Grêmio segue no mercado e tem poucos dias para resolver tudo o que precisa. Gostaram do Marcos Rocha? Vai dando sugestões aí de quem o Grêmio poderia contratar para o lugar do Roger Guedes, que nem veio. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!